Olá, eu sou Samile Regina, professora, advogada. Atualmente estou como diretora da Escola Superior de Advocacia e hoje nós vamos dar início a mais um episódio do podcast OAB em Pauta. No episódio anterior, nós trabalhamos com o tema assédio moral no ambiente de trabalho. E hoje nós vamos falar sobre uma temática extremamente importante para toda a advocacia, não apenas para jovem, mas para todos aqueles colegas que possuem dúvidas sobre como é a melhor forma de se posicionar no digital a partir de uma postura ética. Então, eu tenho aqui presentes na nossa mesa, Dr. João Gabriel, representando o SEJA, secretário, né, do Conselho da Jovem Advocacia, a doutora Andréa Teodoro, que está hoje como presidente do TED, do Tribunal de Ética e Disciplina, inclusive a primeira mulher a ocupar esse espaço. Parabéns, doutora Andréa. Obrigada. E tenho também a nossa corregedora, Cíntia Oliveira, responsável muitas vezes por receber, né, representações ou, enfim, algumas denúncias, eu diria assim, referentes a essa questão da infração ético-disciplinar. Então, penso eu que se você tem alguma dúvida nesse sentido, precisa assistir esse podcast. Dando início à nossa conversa, eu gostaria já de compartilhar aqui a palavra com o Dr. João Gabriel. Perfeito, Samile. Primeiro quero agradecer ao convite de participar desse podcast, de trazer a voz da Jovem Advocacia e também quais são as principais dúvidas. Porque o jovem advogado ele foi nascido e criado no meio digital. Então a gente se depara muito com a utilização de redes sociais, com a produção de conteúdo e ao mesmo tempo a gente fica de frente também com muitas dúvidas. Então, nada melhor de vir até o podcast, ser voz para a Jovem Advocacia, frente a uma corregedora, a nossa presidente do TED, para trazer as principais dúvidas. E logo de início, eu já lanço um dos principais questionamentos. O jovem advogado, como ele utiliza muito a rede social, ele tem dúvidas sobre como produzir esse conteúdo. Como é que ele pode produzir conteúdo para as mídias sociais sem estar infringindo as regras ético-disciplinares? O que ele tem que ter em vista, a princípio, é o provimento 205 de 2021 do Conselho Federal e os artigos 7º, 39 e seguintes do Código de Ética, que estabelece as condições de tudo. Mas o básico e o principal, digamos assim, é evitar a autopromoção. Não pode, me procure, esse é meu contato, esse é meu endereço, isso não pode. E evitar também práticas que tragam, que ponham em vista a captação de clientela. Então, eles podem fazer um conteúdo abstrato sobre algum assunto, tal, mas nada que promova o nome do advogado, o nome do escritório, algo que esteja relacionado pessoalmente a ele. Doutora Andréa, perfeito. Eu acho muito importante também que façamos uma diferenciação em termos de captação e prospecção, né? Então, é importante que toda a advocacia fique atenta, inclusive, a essa questão da nomenclatura. Porque falar de prospecção, discutir marketing jurídico com o propósito de você prospectar, isso é lícito. Mas do ponto de vista ético, né, nós precisamos ter muito cuidado quando a gente fala de captação, porque inclusive o artigo 34 do Estatuto da Ordem tem dentre os seus incisos a previsão né, dessa questão como uma infração ético-disciplinar. Complementando a resposta de Andréa, é importante a gente também ter sempre em mente que precisa ter um caráter informativo. Ou seja, eu quero explicar como é que funciona aquele procedimento. Mas nunca colocar, como a doutora Andréa falou, me contrate, me ligue, estou aqui. E outra regra importante também, que eu sempre venho recebendo alguns prints, alguns posts de outros colegas, é evitar divulgação de espaço físico. É importante a gente ter um artigo no provimento 205 que ele fala sobre essa proibição e evitar a ostentação, que é muito falada, né? Todo mundo comenta, evitar a ostentação, ele é importante. Então, na dúvida, sempre pare, leia o artigo 205 e a gente também está sempre à disposição na OAB.
A linha é muito tênue, né? Isso. Eu imagino que inúmeras são as dúvidas e muitas vezes pode ser que algumas pessoas imaginem, mas eu não concordo. Só que aqui, nesse espaço, nós não estamos falando de concordar ou não concordar. Perfeito. Nós estamos discutindo de uma legislação que está vigente, ela precisa ser respeitada. Inclusive, eu também sou conselheira seccional da OAB Sergipe, e muitas vezes nós vimos, né, nos processos ético-disciplinares, colegas infringindo a partir, muitas vezes, de um desconhecimento. Sim, sim. Então, é muito importante que, a partir, né, dessa discussão, da perspectiva pedagógica, da nossa conscientização e sensibilização, isso chegue a quem precisa chegar. E, evidentemente, se houver uma alteração legislativa em outro momento, a gente volta a promover um espaço como esse. Perfeito. E dentro dessa situação, a gente se depara também com muitos colegas divulgando o resultado. E é um debate muito grande no meio da jovem advocacia. Para os criminalistas é o famoso Lili cantou, ou então a aposentadoria chegou para quem atua com previdenciário. Muitas vezes é aquele print mostrando a indenização que conseguiu no cível. Como é que fica essa situação para aquele advogado que ele fica divulgando o resultado? Pode, não pode? Compartilhar uma sentença, né, Exatamente. favorável, uma decisão favorável, até que ponto isso de fato é uma conduta lícita? Hoje, o provimento veda divulgação de resultado. Então, não dá para postar sentença, liminar e outros atos que são do nosso dia a dia, certo? Existe eu falo desconhecimento porque hoje está muito claro no provimento essa questão da vedação de publicação de resultado. Infelizmente, hoje, pelas denúncias que eu recebo, pelo que a própria advocacia me manda, porque eu recebo muito dos colegas advogados que ficam indignados, eu acho que a infração com maior índice de cometimento é a divulgação de resultados. Eu acho que ela hoje é a maior, em termos de números, né? Perfeito. E assim, essa é uma dúvida, inclusive, doutora Cíntia, que não é uma dúvida apenas da jovem advocacia. Eu percebo que há muitos colegas nossos, né, que podem se deparar em algum momento com essa questão. Agora, é importante destacar que, por exemplo, é possível você produzir conteúdo, é possível você mencionar um caso que você eventualmente tenha obtido êxito, sem entrar em detalhes sobre esse caso, num contexto de explicação. Correto. E tem muitas formas de você fazer essa divulgação. De forma lícita. De forma lícita. A gente vê no nosso dia a dia diversas decisões do STJ, do STF sendo publicadas e que elas podem auxiliar num caso prático que a gente tenha. Então, você tem como pegar as decisões do STJ e fazer uma publicação sobre isso, informar as pessoas, olha, o STJ recentemente decidiu dessa forma, e isso é lícito, isso é válido. Pode ter certeza que quando você faz esse tipo de publicidade, o público que te procura através das redes sociais, ele vai se interessar, porque aquilo ali vai chamar a atenção e vai tocar onde ele tem uma dor, e isso vai fazer com que ele procure você. E evita maiores problemas com a OAB. Exatamente. Exato. Então, exatamente. Se você fazendo uma publicação dessa, de um artigo, né, que saiu em uma rede social e tal, ou mesmo falando sobre determinado tema, mas esquecendo o resultado, sem falar em resultado, falando sobre o tema, automaticamente isso daí já chama alguém, porque já tá vendo, ele já sabe sobre esse tema e tal, então eu vou procurar esse advogado. E isso tá ok, tudo certo, não tem nenhuma infração. E, inclusive, assim, só fazendo uma observação em relação a que a gente conversava anteriormente, nas reuniões prévias com a Jovem Advocacia, eu sempre tenho destacado, assim, que o Código de Ética, o Estatuto, esses provimentos não são importantes só na hora da prova, Sim, né? com certeza. É importante, até mesmo porque, muitas vezes, nós somos vítimas de alguma infração, né? Porque tem advogado contra advogado, e nem sabemos, né? Sim. Então, assim, esses provimentos, esses artigos são muito importantes até para tirar essas dúvidas, Precisam né? ser artigos de bolso. Exatamente. Literalmente, para você Exatamente. abrir e consultar. E outra, é importante que nós tenhamos aqui também a seguinte missão, de dizer que não tem problema errar.
Sim, Eu acho que, assim, nós passamos hoje por um processo de empoderamento da jovem advocacia e nós reconhecemos todo o potencial da jovem, de toda a advocacia, independentemente, que eu acredito que o caminho é a gente acabar com o tempo fazendo esse afastamento dessa ruptura, porque somos uma só advocacia, mas isso. reconhecemos as dificuldades. E a gente precisa ter humildade, independentemente de qual momento nós estejamos na advocacia, de perguntar. Sim. Sim. De perguntar. É. Se eu tenho dúvida, eu pergunto. Errar em algum momento, todos nós podemos errar. Eu posso errar. Nós não estamos aqui blindados, né? Não tem nenhum ser sobrenatural. Não, pelo contrário. Mas é importante que nós tenhamos a humildade de buscar o conhecimento e de corrigir quando essa correção for necessária. Então, por isso que qualquer dúvida, nós temos o TED, nós temos a Corregedoria, nós temos a Escola Superior da Advocacia à disposição para ofertar continuamente as capacitações que forem necessárias, seja sobre essa temática ou sobre outras temáticas. Aqui faz parte da nossa missão. E só complementando, uma das funções do TED, inclusive do Tribunal de Ética, né, é responder consultas. O único detalhe é que as consultas têm que ser em tese. Então, você quer saber, por exemplo, nem necessariamente sobre isso, mas, por exemplo, um secretário de Estado pode advogar, assim, eu não posso fazer, eu fui nomeada secretária, tal. Não, faz uma consulta em tese. E é uma das funções do TED responder essas consultas. Então, sobre qualquer tema que o advogado, o jovem advogado, o advogado mais experiente no tempo, né? O sênior, né? Então, tem o sênior e tem também o neném, que eu descobri esses dias, que dizem, eu acho que você estava comigo, eu não estava não, João. Eu não conheci esse termo não, mas vou conhecer agora. Olha, no Colégio de Presidentes, você vai lembrar, no Colégio de Presidentes de Glória. Sim. Entendeu? Que surgiu Lembrei. o termo neném. Eu conheci com a doutora Guadalupe Distância. E como é esse que tema? nem é da jovem e nem é da advocacia sênior. Somos nós. Então... Tá naquele meio termo, né? Eu tô no meio Eu acho que eu sou essa neném aí. Que, inclusive, na verdade, é uma advocacia que não nasceu no digital. Exatamente. Que precisa dar atenção, inclusive, de saber como se posicionar da melhor forma, como aparecer também nas redes sociais. De poder se atualizar. De poder se né? atualizar esses recursos. E aqui, vou deixar um convite, porque nós vamos ter, inclusive, um evento com essa finalidade. Né, como profissional da área de comunicação, que vai falar sobre como você ter uma comunicação assertiva, se expressar corretamente para a produção de conteúdos nas redes sociais. Muito bom. Então, é um tipo de cuidado que nós precisamos ter, independentemente, né, dessa categorização que acaba sendo feita. É uma mera nomenclatura, né? E complementando... Agora você lembrou, hein? Agora lembrei. Tá vendo que você sabia, João? E aqui, quero fazer também só um registro. Um jovem advogado brilhante, que fala super bem, que tem uma oratória maravilhosa. Então, fico muito feliz que você hoje esteja aqui representando tão bem a jovem advocacia. Complementando, a OAB também tem o Comitê de Marketing Digital. Né? Na gestão passada foi feita uma cartilha de marketing digital. Exato. A cartilha está muito bem feita, bem diagramável, está simples de entender. E eu acho que lá na OAB a gente tem ela disponível. Então, se você tem qualquer dúvida... procure a cartilha, é mais um caminho para auxiliar. Além de tudo que a doutora Andréa já falou, a gente tem o comitê que pode também ajudar nesse aspecto. E, Cíntia, tem um ponto, até linkando com aquele questionamento da divulgação do resultado. Porque tem muitos colegas que olham os impedimentos que existem hoje e eles pensam, então eu não posso fazer nada. Não. É muito diferente. Sim. Você não pode postar resultado seu fazendo uma autopromoção. Eu consegui uma liberdade. Mas é completamente diferente de uma decisão dessa do STJ, dos tribunais superiores como um todo. Se você pega a decisão e você mostra ali o seu conhecimento técnico sobre o caso, mostrando efetivamente que fim deu naquele tipo de processo, as pessoas se conectam com pessoas. Isso. Então, aquela pessoa que vai estar assistindo o seu conteúdo, ela vai perceber o seu conhecimento técnico. Porque é nítido. Para quem está assistindo, quem sabe e quem não sabe. Quem simplesmente está lendo ali, muitas vezes, no teleprompter, ou quem realmente tem um tipo de conhecimento de domínio, e domina aquele assunto. Exato. Então, tem muitos colegas que pensam, eu não posso falar nem numa decisão do STJ. Você pode falar. Você pode falar de uma decisão que aconteceu no seu tribunal.
Você pode mostrar exatamente como é que aquele tribunal está se posicionando, como é que está a jurisprudência local. Sim. Então, nada impede isso. A questão é Agora, pessoalizar. Exatamente. É autopromoção. quando você autopromoção, traz todo o caráter informativo, mas no final você fala, e aí eu consegui a liberdade, eu sou o melhor advogado, Aí me acabou com contrate, tudo. aí acabou. E Acabou com totalmente, todo o conteúdo. e é totalmente diferente dizer, olha, a situação é essa, e lembrem, o STJ, ele já entendeu que em situações parecidas, utiliza-se o entendimento disso, assim, assado. Então, a pessoa tem como fazer uma boa Exatamente. publicidade. Automaticamente as pessoas já ligam, como você falou, né? Esse advogado entende desse assunto, que é um caso que eu tenho, que eu estou precisando resolver, enfim, algo do tipo. Tem uma dúvida muito forte também, que é com relação a consultas. Questão de consultas gratuitas. Até que ponto seria algum tipo de infração o advogado responder caixinhas de pergunta nas redes sociais? Porque é muito comum isso, você produzir conteúdo, abrir uma caixinha de pergunta para responder dúvidas do seu público, dúvidas das pessoas que lhe acompanham. Seria uma infração? Não seria? Como é que fica essa situação de responder essas dúvidas nas redes sociais? Excelente pergunta. Então, voltando ao começo, tudo volta para autopromoção. Duas palavras-chave. É a autopromoção e a captação de clientela, que seria aquela captação, né, diferente da prospecção, como você falou, mas algo ilegal. Que você está usando aquilo para induzir as pessoas a procurarem para acionar, né, o judiciário, enfim, tudo que vai fazer. E essa resposta, ela tem que ser, assim, essas consultas têm que ser algo eventual. Por exemplo, está participando de uma entrevista, na rádio, na televisão, e eventualmente está ali respondendo algumas perguntas. Não fazer daquilo algo corriqueiro. Rotineiro. E aí, isso que é feito de forma rotineira, acaba sendo ilegal também. E aí eu vou trazer um exemplo que eu vejo muito em alguns Instagrams. O profissional abre uma caixinha de perguntas e, às vezes, ele é um criminalista e a pergunta é sobre trabalho. E aí, o que é que ele faz? Olha, não sei responder, mas eu vou trazer alguém que sabe. E aí, o colega responde aquela dúvida sem necessariamente se promover, só tirando a dúvida mesmo que foi colocada. Então, assim, eu também, nesse caso, eu concordo com a Andréa, eu não vejo, se você souber saber o meio termo, ter o bom senso, você consegue fazer também esse tipo de publicidade, né? E se tiver dúvida, consulta o TED. Exato. Não fiquem, de repente, se espelhando no Instagram de ABCDE. Porque, às vezes, você tem um espelhamento de um Instagram, mas você não sabe se esse colega responde a algum processo ético-disciplinar. Exato. Porque os processos são sigilosos. Isso. Então, muitas vezes, você olha assim para o lado, para direita, a grama do vizinho é mais verde, até você descobrir que ela é artificial, né? Exato. Então, é preciso ter esse cuidado, porque nós não conhecemos os bastidores. E vida de Instagram... vida de Instagram, né? Então, tem que ter esse cuidado. Aproveitando, o que é que acontece? Muitas vezes, o advogado diz, eu não posso, mas fulana está fazendo. Então, o outro advogado pode estar fazendo, mas pode estar respondendo um processo ético, que, como a doutora falou, é um processo sigiloso, então ninguém vai saber o resultado daquilo ali. E também, às vezes, o OAB não tem conhecimento. Então, é importante que cada vez que alguém veja uma publicação irregular, uma publicação ilegal, alguma divulgação, que também faça, né, que mande para a comissão de fiscalização, que mande para a corregedoria, que mande para o TED, que dê essa informação, porque é preciso que a gente saiba para efetivamente tomar a posição correta, né? Perfeito. Eu diariamente recebo muitos prints, recebo gravação de vídeo, de publicações assim que eu custa acreditar às vezes. Tenho que ir ler de novo, assistir novamente, porque eu fico impressionada. E a gente na OAB, o que a gente quer é que se cumpra o que está no provimento. Só isso. Se esse provimento, outrora, né, em outro momento, ele for... Alterado, não é né? nem outra hora, em outro momento, se ele for alterado,
Ok, beleza. Mas hoje é o provimento com o que qual nós Hoje é o precisamos provimento. trabalhar. A gente lida com o provimento e é ele que a gente precisa cumprir. E interessante é que eu recebo essas denúncias dos colegas advogados, daqueles colegas que estão indignados com algumas situações e eles mesmos é quem encaminham. Que a gente às vezes acha que vai ser uma pessoa que não conhece. Não é. São os colegas que me mandam. A própria OAB fiscalizando a OAB, né? Exato. Agora, sobre essa divulgação de resultado. O próprio advogado, ele não pode divulgar resultado, ele não pode fazer essa autopromoção, trazer essa captação de clientela, mercantilizar a profissão. Agora, quando essa divulgação acontece de forma indireta, por exemplo, através de um cliente, quando o cliente ele posta um vídeo agradecendo pelo resultado que o advogado conseguiu, e aí o advogado reposta, isso é certo, não é? Ou então um depoimento, muitas vezes aquela mensagem da família agradecendo pelo trabalho que foi realizado. Isso daí pode ser postado, é infração ética, porque também acontece com muita frequência. Veja, o provimento não proíbe que o cliente faça. Divulgue, né? Ele proíbe que a gente, advogado, divulgue. Então, o cliente postar não teria problema. O problema é a gente repostar. Entendi. Independentemente da situação. Se a gente reposta, no caso, a gente estaria cometendo uma infração ética. Porque você estaria fazendo uma publicação de um resultado, né? Ainda que repostando. E personalizando, mas, enfim, né? Seria uma publicação da mesma forma que a gente faz diretamente, né? E como esse procedimento, todo o processo disciplinar dentro da OAB, ele é sigiloso? Até para que muitos colegas que não saibam como é que funciona, como é que se dá isso? Quais são as sanções que os colegas venham a receber caso eles tenham o cometimento dessas infrações? Só para que a gente consiga ampliar um pouco mais nossa visão e saber que efetivamente a OAB está se posicionando e que busca travar esse tipo de situação. Como é que funciona? O processo ético na OAB, ele tem duas fases, digamos assim. A gente tem a fase inicial, que eu vou explicar, e aí depois a gente passa para o TED, eu vou deixar a André explicar. Hoje na OAB, a gente pode receber denúncias com relação à publicidade via ouvidoria, via comissão de fiscalização, que também pode receber. Me mandam muito para a corregedoria. Eu prefiro enviar para a comissão de fiscalização para que eles façam uma análise. E aí eles recebem, fazem um parecer indicando o cometimento de infração ou não. E o presidente vai determinar a abertura de processo ético, certo? A partir desse processo ético, é nomeado um relator. E esse relator, quando ele pegar o processo, vai fazer a análise se o procedimento está ok, se está tudo certo ali, se realmente teve uma publicação que inicialmente se analise não seja devida. E aí é importante deixar claro aqui que no processo ético relativo à publicidade, existe a possibilidade de aplicação de um TAC, certo? Na OAB Sergipe, a gente tem a Resolução 6 de 2024. O TAC, ele pode ser oferecido tanto no TED, quanto na primeira fase pelo relator. Ele é oferecido nas infrações de publicidade e que são apenadas por censura, certo? Por que o TAC vale a pena? Porque com o TAC, o termo de ajustamento de conduta, se você fizer e assinar ele, o processo ele para. Você se compromete a cumprir as regras que vão estar ali estabelecidas e você não vai ter um problema maior com o risco de ter uma penalidade aplicada pelo Tribunal de Ética mais tarde. A pessoa é obrigada a aceitar? Não. O advogado, ele aceita o TAC se ele achar que deve. Caso ele não aceite, o processo vai seguir. O relator vai intimar para apresentar a defesa prévia. Apresentada a defesa prévia, o relator vai apreciar. Se tiver pedido de instrução, se faz a instrução. Se não tiver, o relator vai dar um parecer e aí o processo segue para o TED. Esse parecer é de procedência ou de improcedência. E a partir daí o processo vai para o TED. TED. Bom, o processo chegando no TED, ele é distribuído para uma das turmas. Nós temos 2 turmas hoje lá, né, no TED da OAB Sergipe. E aí ele é distribuído para uma das turmas.
aí a distribuição para um novo relator que vai fazer o voto. Ele pode manter o parecer, pode dar um voto divergente, pode pedir alguma diligência, se ele entender que ficou faltando alguma coisa, ele pode devolver para o conselho para que cumpra alguma diligência que ele entender necessária. E daí é marcada a sessão e esse voto que o relator dá, ele é discutido e julgado por uma das turmas. Posteriormente, se houver algum recurso, esse processo volta para o conselho para que seja julgado lá e dá prosseguimento. Um detalhe é que na representação é porque a gente está assim, mais voltado para a publicidade, mas, enfim, numa representação de advogado contra advogado, aí o processo já começa no próprio TED. Entendi. O TED essa é parte que inicial, né? o TED já faz todo o trabalho, só a instrução que está com o conselho, né? Isso, vai para o conselho. Só se precisar de alguma audiência, alguma coisa, a instrução é que volta para o conselho, mas o processo ele é todo formalizado no TED mesmo, no Tribunal de Ética. Perfeito. Só uma coisa que eu acho importante a gente também deixar claro para os colegas. Do mesmo jeito que na justiça, eu não sou criminalista, mas do mesmo jeito que na justiça a gente tem a reincidência, e a reincidência ela traz um agravamento das sanções impostas, na OAB a gente também existe a reincidência. Então, a cada processo novo, se você já tiver uma sanção aplicada, isso vai ser levado em consideração no julgamento de outros processos. Uhum. E dessas sanções, quais seriam as sanções que os advogados podem receber, caso eles venham a ser condenados eticamente? A gente... Tem a advertência, a censura, a suspensão e até mesmo a exclusão, né? Então, a suspensão, ela pode ser de 30 dias a 180 dias, não é isso? Em caso de reincidência, um fato que um advogado poderia pegar 30 dias, os julgadores podem até majorar. Sim. E também tem a multa, que ele pode fixar a multa por conta disso. 3 suspensões pode gerar uma exclusão, né? Então, não só por um fato grave que o advogado pode ser excluído. Se ele tiver 3 suspensões, ele também pode responder, né, por um processo de exclusão. É bom que todo mundo fique de olho, porque Exato. Às vezes as pessoas acham que pode valer a pena você estar cometendo uma infração ética, só que na verdade o prejuízo pode ser muito maior. Exato. E as pessoas não sabem o que está acontecendo por trás, né? Uhum. Isso. E eu acredito que, assim, até que ponto vale a pena, não é? Porque, na verdade, é você olhar para a sua conduta, para a sua postura. Nós todos somos juristas. Se nós sabemos que hoje está vigente um provimento que estabelece alguns limites éticos, nada mais louvável do que, independentemente de quais sejam os outros colegas que cometam essas infrações, mas que você, na qualidade de jurista, na qualidade de um defensor das normas, você olhe para aquilo ali e diz assim, olha, isso aqui eu preciso respeitar, porque é o que estabelece, né, o meu provimento. E aí, se porventura houver uma discordância sobre isso que está estabelecido, nós vamos criar, inclusive, um grupo de estudos na Escola Superior da Advocacia, levando em consideração as necessidades atuais de nós discutirmos uma série de questões, dentre elas a questão da publicidade, a questão da inteligência artificial. É um diálogo com o contexto no qual nós estamos inseridos. E isso é uma construção. Nós precisamos construir, eventualmente contribuir, colaborar com eventuais necessidades de alterações legislativas, né? Isso, e é importante aqui a gente voltar a um assunto que a gente já falou. Ninguém vai saber quando um advogado for punido. Não tem como saber, porque o processo ético, ele é sigiloso e a gente não pode divulgar esse tipo de informação. Então, nunca pense, como já foi dito, que ele faz e não tem nada. Porque você não tem como saber se ele responde a um processo ou não. Só ele vai saber, só ele e a OAB. E os seus pares que estão no conselho, por exemplo, e o TED, eu acredito que, assim,
o conhecimento ele pode viabilizar, né, que menos pessoas incorram em erros, Sim. em equívocos. Então, nosso papel aqui é pedagógico. Ninguém se sente confortável, por exemplo, de emitir um parecer preliminar estabelecendo uma sanção para um colega. Com certeza. Ninguém se sente confortável de julgar, entendeu? Um colega. Não é uma posição confortável. Então, essa é a parte do ser conselheiro que é que as pessoas desconhecem e que é uma tarefa difícil. Extremamente difícil. Não é fácil. Então, por essa razão que quando a gente fala de trazer esse tipo de informação para um podcast, de dialogar com a jovem e que cada vez mais há essa necessidade de estreitamento, né? Seja da jovem advocacia, da advocacia neném, da advocacia sênior, de toda a advocacia, Sim. que a gente faça essa realmente reflexão e que possamos estar alinhados em unidade, justamente para fazermos garantir aquilo que é tão importante para a nossa profissão. Nós possamos ter uma atuação ética. Deixa eu complementar. Só uma coisa assim que você falou, que alguém pode achar que vale a pena. E, inclusive, assim, eu particularmente gosto muito de me preocupar com a minha imagem, né? De ser uma advogada Sim. decente, de dizer, aquela advogada é isso, é responsável, tudo. E aí, depois que um advogado é penalizado no TED, que tem um trânsito em julgado, quando é caso de suspensão, é expedido ofício para todos os tribunais, para o TRT, para o TRE, para a Secretaria de Justiça. Então, assim, verdade. aí as pessoas, né, Os já outros ficam, órgãos sabem. já divulga que você não é muito confiável, enfim, a depender da, né? Da leitura que se faça. Exato. Né? Então, assim, acaba que você fica conhecido em todos os tribunais, em todos os órgãos ligados à justiça. Perfeito. Agora é bom também que a própria advocacia entenda que, apesar de existir infrações éticas, não é para ninguém estar deixando de publicar os seus conteúdos, não é para Não. ninguém estar deixando de realmente utilizar a tecnologia, utilizar as redes sociais ao seu favor. Hoje em dia, apesar de termos algumas barreiras, e não sabemos se vai mudar ou se não vai, mas a gente precisa trabalhar com o que temos hoje, definido hoje como regra, você tem a possibilidade de produzir o seu conteúdo com um Claro, caráter informativo. sim. Você tem hoje uma Exatamente. abrangência muito grande. Então, tem muitas pessoas que se restringem a divulgar resultado ou não. Só que o próprio marketing jurídico, até mesmo se o pessoal lê o provimento 205, que não é um provimento longo, pelo contrário, é um provimento mais curto, que traz muita informação, vai perceber que você tem um campo muito grande, um campo amplo para trabalhar. Trabalhar de forma lícita, trabalhar de forma tranquila, porque, no meu ponto de vista, muito mais vale você fazer algo para colocar a cabeça no seu travesseiro e dormir tranquilo. Perfeito. Sabendo Exato. que ninguém Perfeito, vai poder falar um A do seu trabalho. Ninguém vai poder falar absolutamente nada do conteúdo que você está produzindo. E outra, quem produz conteúdo pode ser que em algum momento incorra em algum equívoco. E tá Acontece. tudo bem. Porque tem gente que trava com medo de produzir, certo? Então a gente precisa deixar isso muito claro também. As pessoas mais ousadas vão errar e vão acertar. Não sei se vocês já ouviram isso, né? Assim, só erra quem tá tentando, quem tá Exatamente. fazendo. A questão é, se eu estou disposto a produzir conteúdo, quanto mais amparado com a informação adequada eu Perfeito. estiver, menos riscos eu vou ter de errar. E se eu errar, o que que eu faço? Eu me retrato, eu conserto. Não tem problema errar. Né? Então, assim, faz parte da caminhada. Então, não é que quando a gente traz essa ênfase da necessidade de ter uma postura ética, não significa jamais, em hipótese alguma, querer colocar medo, né? Ou mesmo barrar a atividade ou profissional, barrar a né? atividade. Exato. Não. Inclusive, nós temos muito que aprender com a jovem advocacia nesse campo. Ô, doutora Eu comecei a Samira. virar, assim, minha chave, né, em relação à gravação de conteúdo há pouco tempo, relativamente pouco tempo. A pandemia fez com que eu tivesse a necessidade de gravar o meu primeiro vídeo. Depois, a própria vice-presidência, né, a vice-diretoria da ESA, no triênio passado, de gravar mais. E, ou seja, e pode ser que eu decida amanhã fazer uma gravação de conteúdos informativos, certo? Então, assim, mas a questão é você realmente buscar estar amparada com todo o respaldo necessário para você se posicionar com leveza, com tranquilidade. E se errou, se retrate.
Né? E, assim, só fazendo uma observação, seguindo esse pensamento aí, de que a intenção primordial da OAB não é punir o advogado, não, de forma alguma. Tanto é que o primeiro passo, quando chega uma representação, é o esclarecimento. Primeiro a OAB quer ouvir. Olha, tem essa informação aqui, o que é que você tem a me dizer? E depois é que efetivamente é instaurado o processo e abre o prazo para defesa prévia e tudo. Que já então, foi assim, é importante deixar isso claro, saber, para não parecer que a OAB também quer punir tudo, não. Entendeu? Apenas tem uma legislação que, para que a gente tente deixar todo mundo, né, igual, é preciso que ela seja efetivamente cumprida. Mas... volto a dizer, primeiro ter esclarecimentos. E aí, se você não sabe que aquela publicação não está dentro, né, do que é permitido, a OAB vai te comunicar. Você exclui, faz o que for, né? E, eventualmente, tem o TAC, como foi dito aqui pela doutora Cíntia, né, um termo de ajustamento de conduta. Sim. Veja, eu acredito muito na força do diálogo. Quem me conhece sabe que eu falo, né, muito sobre sistema multiportas, tem um livro, inclusive, que fala sobre isso. Eu acredito na força do diálogo. Nós podemos transformar a realidade sabendo dialogar. Sim. Então, se você tem uma abertura para você perguntar, para você questionar, para você se retratar, já é um bom começo, né? Exato. E assim, fugindo um pouco da publicidade, mas só como um exemplo de que a intenção da gente não é punir indiscriminadamente, mas até nos processos éticos que não envolvem infração ética, a gente, lá na OAB, a gente tem o NUMEC, que é o Núcleo de Mediação. Então, os processos muitas vezes são enviados para lá para que as pessoas possam estabelecer um diálogo e conseguir resolver aquele problema que foi levado até a ordem. A questão da publicidade. E hoje, doutora Débora Lima, né? Doutora Débora, na gestão passada eu fui a coordenadora do NUMEC e essa gestão é a doutora Débora, que está fazendo um trabalho excelente. Que, inclusive, é um trabalho hercúleo, né? Nem todos os colegas reconhecem. Isso. Enfim, então, vale a pena, de fato, a gente aqui trazer essa referência. E a intenção da ordem realmente não é punir. Não é sair punindo indiscriminadamente. Eu concordo com o Samile, o diálogo ele tem muita força. Se a gente souber conversar com as pessoas, se a gente souber como passar e entender também o lado dela, acho que muita coisa se resolve. Perfeito. Meus amigos, né, minhas amigas e meu amigo, quero aqui agradecer pela gravação de mais um episódio do OAB em Pauta. Agradecer a audiência de vocês. Espero que esse episódio seja muito útil, sobretudo para aqueles que possuem dúvidas nesse aspecto. E dizer que traremos essa temática ainda em outro episódio. Teremos a doutora Laira Andrade, da ESA, falando sobre isso. Talvez tenhamos ainda mais um convidado, porque, de fato, as dúvidas, elas são infindáveis. E nosso papel aqui, né, com esse espaço, é viabilizar o conhecimento necessário, porque nós, integrantes do sistema OAB, não temos interesse nenhum de punir outros colegas. Nós queremos colaborar, verdadeiramente. Com certeza. Meu muito obrigada e até o próximo episódio.